Um 0-0 que tem muito a ensinar para a temporada do Flamengo. Repercussão da coletiva de Felipe Luiz e atualização sobre os lesionados do Flamengo. Cheguei com os seus 10 minutinhos diários de Flamengo com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like aí, já curte esse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, é totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aqui abaixo e é assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o canal a bater os primeiros 500 inscritos. Você pode me dar essa força. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha, Flagramável. Que joguinho horroroso esse Fla-Flu de sábado aí, em muito calor no Rio de Janeiro. A bola, como sempre, foi motivo de reclamação, o campo duro, alguns lesionados, início de temporada, mas ninguém esperava esse 0-0 fosse praticado dessa forma. O Flamengo começou o jogo aí com as notícias de que não teria De La Cruz e Arrascaeta, e logo no primeiro 7 minutos de jogo também perdeu o Alexandre ali, que sentiu um incômodo, e para prevenir, ele resolveu sair, ele que é um jogador experiente. O Flamengo começou com o Everton Araújo, escalado ali no meio-campo, no lugar do De La Cruz. Eu imaginei, e até falei no vídeo de ontem aqui, que o Flamengo entraria, o Felipe Luiz escolheria o Alan, né? Ele escolheu o Everton Araújo. Eu achei que com dois volantes dessa forma, o meio-campo ficou muito congestionado e ele ficou sem função ali, muito parecido com o que aconteceu no primeiro tempo contra a Portuguesa. O Alan jogando um pouco mais, mas o Everton Araújo um pouco travado. Contra a Portuguesa, que era um time menor, um time que tem pouquíssimos gols no Campeonato Carioca, eu achei que também não tinha essa necessidade, ele repetiu dessa forma, mas dessa vez Pulgar e Everton Araújo. Um jogo com muitas faltas no primeiro tempo, um juiz mais uma vez muito fraco, marcando mais para um time do que para outro, só soltou o cartão amarelo um pouco tarde, mas enfim, o Fluminense muito retrancado, pressionando muito a saída de bola, os dois times, na verdade, mas mesmo assim um jogo com muita falta de criação, né? Um jogo sem criatividade. O Flamengo explorou muito as pontas, não conseguia armar a jogada ali pelo meio, que é um problema do Flamengo há um tempo. O Flamengo vive uma dependência do Arrascaeta que não é de hoje. O Flamengo precisa aprender a lidar quando o Arrascaeta não tá, ou tá machucado, ou tá na seleção. Lembrando que ele não é um jogador novinho, ele vem convivendo com muitas lesões, ele ainda é um jogador selecionável, ou seja, a maior parte do tempo o Flamengo precisa se resolver sem esse cara. Ou o Flamengo cria uma opção, ou o Flamengo vai atrás de um jogador na mesma posição. O que não dá é pra gente viver dessa forma. Aí você vai falar, mas o Flamengo conseguiu ganhar do Botafogo sem o Arrascaeta. Sim, é verdade, mas a gente dependeu de vários outros fatores. Primeiro, o Fluminense jogou retrancado. O Botafogo não jogou dessa forma. E contra o Botafogo a gente contou com o Bruno Henrique iluminado, que não estava hoje. Então, assim, não foi uma opção jogar dessa forma, né? Foi uma sorte o Bruno Henrique estar jogando desse jeito, com um Botafogo que queria jogo, muito diferente do Fluminense. Talvez não muita sorte, né? Mas a gente não pode depender dessa questão de sorte. No segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouco mais, saiu um pouco mais para o jogo, mas mesmo assim tinha pouco chute a gol, sem criatividade mais uma vez. Achei que o Flamengo precisava ter arriscado mais, ousado, buscar espaços, buscar tabelas, que são coisas que o Flamengo veio dando certo contra o Botafogo e contra a Portuguesa. A única grande jogada do Flamengo aconteceu aos 39 do segundo tempo. O Flamengo que terminou o primeiro tempo sem dar um chute a gol, né? Nem o Fluminense também. E essa jogada aos 39, ela aconteceu numa tabela. Justamente que é o que a gente vem chamando a atenção aqui, que é a qualidade do Flamengo. Mas na hora da finalização, sem querer, o Gerson atrapalhou o Luiz Araújo, um atrapalhou o outro, não conseguiram chutar a gol. Me pareceu que o Felipe Luiz estava pensando muito mais no ano, no futuro, do que nesse jogo especificamente. É claro que eu tô aqui revoltado com esse 0-0, assim como você, mas dá para entender o que o Felipe Luiz está fazendo olhando para trás. Então, quando a gente olha para as lesões que a gente teve durante o ano e os campeonatos importantes que a gente perdeu, quando a gente deu prioridade para o Carioca, lá quando tinha o Tite, a gente consegue entender e consegue amansar o coração, entender que ele fez essas opções pensando realmente no futuro. O Flamengo, além dessa dependência com o Arrascaeta, o Flamengo também precisa aprender a jogar contra times retranqueiros. O Fluminense hoje tinha 7 ou 8 jogadores defendendo, ou seja, jogadores atrás da linha da bola, e o Flamengo não conseguia achar espaço para isso.
O que mais me impressiona nisso tudo, para finalizar aqui e a gente entrar no assunto da coletiva, é que a torcida do Fluminense comemorou esse empate, né? O Fluminense que entra em campo precisando da vitória, né, para se classificar no Campeonato Carioca, os caras estão comemorando um empate com o Flamengo, né? Por isso que eles brigaram para não cair ano passado e vão brigar de novo esse ano, não tem jeito. Time pequeno, torcida pequena. Vamos falar aqui sobre a coletiva do Filipe Luís, que já abriu falando um pouco sobre isso, né? Falando que o Fluminense não tem o peso do Flamengo, eles não têm essa pressão de criar o tempo todo, né? Que é sempre muito mais fácil destruir do que construir, e isso eles fazem muito bem, eles destroem as jogadas que o Flamengo tenta armar, eles vão e minam as armas do Flamengo, ou seja, sabem se defender. Por isso que eu disse que o Flamengo precisa aprender a lidar com esse tipo de time. Não vai ser só o Fluminense durante o ano, vão ter muitos times na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, que vão jogar dessa forma. Talvez até no Mundial, a gente vai pegar aí alguns times de menor expressão que talvez joguem assim contra o Flamengo, sabendo que é um Flamengo é um time de posse de bola, um time ofensivo, né? Ele falou, inclusive, sobre alguns jogadores do Fluminense não estarem bem, mas sempre ressurgirem em jogos como esse, e realmente isso aconteceu. O Martinelli jogou bem, outros jogadores também se destacaram ali. Mas aí, quando perguntado sobre as lesões, ele falou desses principais jogadores, né? Ele falou que é preciso cuidar desses jogadores, que é preciso ter um tratamento especial com eles, né? Ele tá falando especificamente aqui do Arrascaeta, De La Cruz, o Cebolinha e o Luiz Araújo. Ele falou sobre que não vai matar ninguém por causa do Campeonato Carioca, ou seja, realmente vai pensar durante o ano, né? Ele quer ganhar o Carioca, mas não vai prejudicar ninguém por conta disso. E que, inclusive, disse que se isso custar o emprego dele, tá tudo bem, ele não liga, mas é o que ele acredita que tem que ser feito nesse momento. Perguntaram para ele sobre o mercado, mas ele disse que o Flamengo não está indo atrás de nenhum jogador, que ele está muito feliz com o elenco que ele tem, mas que, óbvio, eles estão conversando diariamente, ele, o Boto, e também ele conversa com o scout do Flamengo, sobre as oportunidades de mercado, ou seja, surgindo uma oportunidade, o Flamengo vai atrás. Para finalizar o nosso vídeo, falando dos lesionados, né? A gente sabe que o De La Cruz não se machucou, ele apenas sentiu uma dor no joelho durante a semana, isso é uma informação de dentro do ninho, né, que inclusive o nosso Márcio Souza que trouxe essa informação, um abraço para ele. O De La Cruz foi poupado nesse trabalho de controle de cargas. A mesma coisa aconteceu com a Arrascaeta, que teve um desgaste muito grande contra a Portuguesa, e o Alexandro, que sentiu esse incômodo, ele mesmo, por ser um jogador experiente, resolveu pedir para sair, porque o jogo não é muito importante. Ele vai ser reavaliado neste domingo, e aí na segunda-feira eu trago para vocês aí a informação sobre o grau de lesão. Tomara que não seja nada aí, né? Senão a gente vai ficar com o lateral esquerdo só, lembrando que o Vinha também está lesionado. É isso, Flagramável. Amanhã, segunda-feira, é o dia da nossa clássica live. Então, já ativa o sininho aí das notificações do YouTube para você receber a partir das 8 horas da noite, entre 8 e 8 e meia, a gente está entrando ao vivo aqui no canal com outros Flagramáveis para a gente repercutir um pouco mais, saber outras opiniões de outros torcedores. Não só sobre esse jogo, mas também sobre o jogo da Portuguesa, sobre essas lesões, sobre o mercado da bola do Flamengo. Uma resenha do jeito que você gosta, de torcedor para torcedor. É isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que você achou. Eu achei uma partida horrorosa. Deixa você a sua opinião aí. Se você ainda não segue aqui o canal, eu te convido a seguir, a se inscrever, é totalmente de graça e você ajuda a gente nessa moral aí. E o principal, né? Não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!